Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso Movimento Igreja. Você é nosso convidado para juntos nos debruçarmos mais um pouco sobre a palavra do Senhor e sermos ministrados por ela através do movimento do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida. Vamos juntos agora para o nosso momento de louvor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos
criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, toda a criação. Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Nós vamos agora para o nosso momento de entrega dos dízimos e ofertas. Você tem aí na sua tela as informações para fazer a sua transferência de forma digital. Quero compartilhar com vocês um trecho da palavra do Senhor. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim a palavra: Honre o Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. A palavra do Senhor é viva e eficaz e mostra para nós a alegria daqueles que compartilham deste movimento de vida do Senhor, entregando a Ele parte das bênçãos recebidas, consagrando ao Senhor as suas primícias, na certeza de que a obra do Senhor continuará e nossa vida será amplamente abençoada. A palavra fala que os seus barris transbordarão de vinho. O vinho naquele tempo tinha uma conotação de alegria. E nós temos um enorme privilégio e alegria de podermos atuar junto com o Senhor nesse tempo, por meio da sua obra, investindo não só os nossos recursos, mas também os nossos talentos e os dons, avançando com a missão de conquistarmos a nossa cidade e o mundo inteiro para o Senhor. Deus abençoe.
Meus irmãos, no compartilhamento de hoje, o tema do nosso compartilhamento é uma palavra de esperança. Quero ler junto com os irmãos Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta do norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água, que chegava aos joelhos. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. A palavra do Senhor mostra para nós que o profeta Ezequiel está ali narrando uma visão que havia recebido do Senhor, uma água que nascia no altar do Senhor e fluía de dentro do templo, e o nosso profeta Ezequiel, ele é convidado a se movimentar junto com aquele representante do Senhor para fora do templo e para fora da cidade, percebendo o movimento daquelas águas que fluíam do trono, saíam do templo e alcançavam a parte externa da cidade. E quando continuamos lendo a palavra, um pouco mais à frente vamos perceber que essas águas elas vão até o Mar Morto. Essas águas que fluem do trono do Senhor, na visão de Ezequiel, fluem para fora da cidade e alcançam o Mar Morto. E na continuidade da palavra nós podemos perceber claramente que ao encontrar com as águas do Mar Morto, onde não há vida, essas águas que fluem do trono de Deus modificam completamente a realidade do Mar Morto. E a palavra de Deus mostra para nós que a partir do contato com aquela água que fluía do trono, começa a existir vida no Mar Morto e toda a região é afetada com um movimento novo de vida. E onde existia morte, Mar Morto é uma referência desse lugar de morte, na inexistência de vida, o contato com as águas que fluem do trono de Deus, tudo é transformado e começa a existir vida naquele lugar que antes existia a morte. Essas águas que fluem do trono do Senhor modificam completamente a realidade do Mar Morto, exatamente como Deus atua nas nossas vidas por meio do nosso Senhor Jesus, onde a nossa essência ela é totalmente transformada e modificada quando nos encontramos e aceitamos o sacrifício de Jesus. Nesse momento nós recebemos da parte do Senhor paternidade. A nossa natureza humana é totalmente transformada por conta dessa entrega, e isso modifica drasticamente a partir desse encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, alterando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e também de agir. Ezequiel, na sua visão, foi levado a caminhar para fora dos muros da cidade, como já disse, para ver esse rio que fluía do altar, e ele percebe na narrativa um direcionamento específico de Deus, falando em primeiro lugar nas águas que estavam na região do tornozelo, em seguida no movimento intencional de Deus, ele percebe que ele é levado para um lugar de maior profundidade, as águas alcançam a altura dos seus joelhos, mas nesse movimento contínuo do Senhor, ele avança na profundidade daquele rio e as águas chegam na região da sua cintura, e no último estágio ele é levado a um lugar onde ele não conseguia mais estar com seus pés no chão naquele rio, era impossível continuar de pé ou atravessar aquele rio, tamanha a imensidão da profundidade daquele lugar ao qual Ezequiel foi levado pelo Senhor. Meus irmãos, nem sempre o que nós desejamos é de fato aquilo que nós realmente conquistamos ou conseguimos experimentar na presença de Deus. Parte da insatisfação das pessoas que estão na presença de Deus, muitas vezes é direcionada exatamente pela necessidade de entender que existe muito mais para ser vivido na presença desse Deus. Porém,
Por conta dessa contestação, conseguimos entender que o fato de viver aquilo que fora prometido por Deus está intimamente ligado ao nosso movimento de busca por intimidade e profundidade. Sempre falamos sobre a capacidade que temos de decidir sobre as questões que dizem respeito à nossa vida, mas é notório quando percebemos também que parte desse processo acaba travando a nossa capacidade de alcançarmos coisas novas, inclusive essa profundidade desejada no relacionamento com Deus, por conta de situações ou questões que travam a nossa caminhada. Buscamos, no meio desse processo, subterfúgios para construir uma felicidade mais acessível, mas quando fazemos as contas, no final, acabamos por perceber que nada mais estamos fazendo do que construindo infelicidade na nossa caminhada. E o chamado do Senhor, assim como lá em Ezequiel para o seu povo, um chamado por busca, por profundidade, é exatamente o chamado do Espírito Santo na minha vida e na sua vida nesse tempo, por um processo genuíno de busca e aprofundamento, não só de conhecimento, mas também de vida prática na presença desse Deus. O escritor Dave Robertson nos dá informações importantes em um de seus livros sobre como percebermos esse movimento de busca e profundidade por intimidade com o Senhor. O nome do livro é O Andar no Espírito, o Andar no Poder. Ele afirma no seu livro que a medida exata do poder de Deus na vida de um crente depende diretamente do quanto este indivíduo é direcionado cotidianamente pela presença do Espírito Santo. Deus criou um plano perfeito para a humanidade. E nesse plano, ele colocou todos os mínimos detalhes possíveis e imaginários para todas as fases da caminhada da humanidade. Isso inclui toda a humanidade. O plano de Deus é perfeito em todos os pontos, em todas as eras, em todos os momentos da história da humanidade, tudo que já passou, aquilo que é agora e aquilo que ainda há de vir, há um plano perfeito do Senhor. Nada ficou de fora. O pecado se estabeleceu no Éden através de Adão e Eva e corrompeu aquele plano inicial do Senhor. Mas Deus manteve vivo o desejo de recuperar a humanidade da rebeldia vivenciada ali no Éden e salvar o maior número de pessoas possíveis, libertando elas da morte eterna e trazendo para elas uma realidade, um chamado de família. Na construção desse plano, o nosso Senhor se deparou com o nosso nome. Ele conhece o plano perfeito e ele formulou um roteiro totalmente personalizado para cada ser humano vivo, tanto os que já passaram, aqueles que permanecem hoje vivos e aqueles que ainda hão de existir sobre a face da terra. O nosso Senhor traçou um roteiro perfeito, bom e agradável na existência de cada ser humano, com um final digno de uma família preciosa e muito amada por Ele. E no vazio desse tempo entre a criação e o cumprimento da sua palavra, Ele mesmo traçou a rota para que tudo isso aconteça, a fim de que nós possamos viver em plenitude com Ele. Mas para nós conseguirmos viver essa plenitude, será necessário escolhermos o roteiro que Ele escreveu. Infelizmente ou felizmente, nós temos o livre-arbítrio e por conta desse privilégio que nós temos de tomar decisões e fazermos as nossas escolhas, muitas vezes, quando tomamos decisões que não são assertivas, o que acabamos produzindo é um afastamento desse roteiro perfeito do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que ficou encarregado de verificar e de apresentar para nós esse plano perfeito que Deus separou para cada um de nós. Ele estava lá com o Senhor quando esse plano foi proferido, ele estava junto do nosso Senhor Jesus antes da criação do mundo e da criação de cada um de nós, os que já existiram, os que estão e os que ainda hão de vir. Ele era aquele que ouviu todo o planejamento. Ele é aquele que estava lá quando o Senhor planejou todas as coisas, quando Deus falava sobre cada um de nós na eternidade.
E quando olhamos para essa realidade vivenciada por Ezequiel, e trazemos isso para a nossa realidade à luz do movimento do Espírito Santo, em primeiro lugar, nós percebemos a necessidade de nascermos novamente. Todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, toda criança que tem o entendimento e resolve viver uma nova etapa de vida, essa nova etapa começa ao entregar a sua vida, reconhecendo o sacrifício de Jesus e recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador. A partir dali, algo acontece nesse momento e é um movimento eterno do Espírito Santo na vida de cada um daqueles que reconhecem o senhorio e a salvação em Cristo Jesus. E a partir desse momento, nós entramos na dinâmica do que Ezequiel viveu através daquela visão, naquele momento ímpar com o Senhor. E quando percebemos as águas mencionadas tocando no tornozelo, é exatamente a percepção daquele momento em que há a virada de chave na vida do povo escolhido, ou seja, na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que irão receber essa mensagem, serão visitados pelo Espírito Santo, entregarão suas vidas, aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, é exatamente neste momento que vivenciamos a presença constante do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E podemos entender que é quando as águas chegam na altura dos tornozelos, ou seja, o início de toda essa jornada. Você já se perguntou por que Deus enviou o Espírito Santo para morar dentro de você? Ele fez isso para que ele, o Espírito Santo, pudesse transformar você à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Jesus é aquele que era perfeito, que por decisão própria se absteve do pecado, ou seja, decidiu não pecar, e no seu processo de entrega ali na cruz, com seu sangue imaculado, rompeu a condenação do pecado sobre a nossa vida, sobre a nossa história, para que eu e você pudéssemos, a partir desse momento, viver os planos de Deus, através de Jesus. Num segundo momento, quando há a percepção das águas alcançando os joelhos, começamos, já depois desse processo inicial, a viver um novo movimento de vida com a presença constante do Espírito Santo, e a partir desse lugar há uma necessidade para aqueles que querem experimentar o aumento da profundidade do relacionamento, começamos a experimentar um relacionamento diferenciado com o Espírito Santo. Ou seja, ao descortinar de um novo vislumbre na nossa vida, ou seja, na nossa capacidade de existirmos em todos os aspectos que regem a nossa caminhada, quer sejam eles físicos, emocionais e principalmente espirituais. Nesse momento, nessa nova etapa, começamos a ser modificados de dentro para fora e começamos a vivenciar uma nova existência natural de vida. Sempre que nós experimentamos mais da presença do Espírito Santo em nós, começamos a perceber que o plano original de Deus, aquele que o Espírito Santo ouviu lá no início de tudo, começa a se materializar dentro de nós. E através da presença do Espírito Santo, esse plano começa a ser derramado, comunicado ao nosso espírito, e a fim de promover o alinhamento necessário para que eu e você consigamos viver os planos do Senhor na nossa vida. E no avanço de todo esse movimento, chegamos no momento em que as águas sobem no nosso processo de busca, saem dos joelhos e alcançam a nossa cintura. Exatamente como mostra a palavra do Senhor lida no livro de Ezequiel, e nesse momento já começamos a desenvolver uma linguagem própria do nosso relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E através desse relacionamento pessoal com o Espírito Santo, passamos a viver uma existência totalmente diferenciada e amplamente particular, alinhada aos planos de Deus e que começa a fazer com que coisas novas comecem a florescer na nossa vida e através da nossa vida.
O Espírito Santo mostra para nós de forma clara e objetiva a consolidação do nosso chamado nesse estágio, quando as águas estão pela cintura. Ele nos ensina de fato a vivermos através do seu poder e aplicarmos o nosso chamado por meio do seu poder de forma concreta e efetiva no movimento do reino de Deus aqui na terra. Ele tira de nós tudo aquilo que Jesus Cristo já nos libertou. E através desse movimento ele começa a substituir as coisas velhas pelas coisas novas. E que coisas novas são essas? São exatamente aquelas que o Senhor declarou sobre nós antes da criação de todas as coisas. E por último, quando nós chegamos já no último estágio, o que nós experimentamos, segundo lemos em Ezequiel, é a plenitude do Espírito, onde estamos totalmente inseridos e mergulhados na imensidão desse rio que flui do trono de Deus. Nós alcançamos a tão sonhada plenitude do Espírito. E quando chegamos nesse lugar, passamos a usufruir de tudo que o Espírito Santo possui a nível de conhecimento e que está disponibilizado para nós. Ou seja, tudo aquilo que ele ouviu de Deus antes da criação do mundo, nesse estágio de plenitude, flui também a partir de nós como um movimento de vida. É a concretização plena do plano de Deus na vida do homem, ou seja, na minha vida e na sua vida, a ponto de que fluímos através do poder do Espírito Santo na ministração dos nossos dons, na atuação junto à igreja do Senhor, trabalhando, conquistando vidas para o Senhor. Todas as vezes que o Espírito Santo de Deus visita o meu coração e o seu coração, ele faz isto com uma intencionalidade. E que intencionalidade é essa? Trazer à existência o plano perfeito citado por Deus para dentro da minha vida e da sua vida, a fim de que não só continuemos a desfrutar dessa plenitude com excelência, mas nos tornemos ferramentas preciosas do Senhor para movimentar o reino de Deus aqui na terra e, ainda aqui nesse lugar de imperfeição, desfrutarmos desse reconhecimento de paternidade, de família amada, de filhos alinhados no Senhor, de vivermos uma vida totalmente diferente e prazerosa. De fato, meu irmão e minha irmã, eu não sei que tipo de experiência você está vivenciando hoje, de intimidade e presença do Espírito Santo na sua vida. Mas eu acredito que nessa noite ele escolheu esse momento para se descortinar. Cada um de nós que estamos aqui assistindo e aqueles que terão acesso a essa mensagem, uma palavra simples, porém objetiva, sobre esse movimento de vida do Espírito Santo, que necessita começar em nós, porque é um desejo de Deus, assim como o Senhor estava orientando Ezequiel naquele tempo a conduzir o povo para esse lugar, o mesmo Espírito do Senhor está agora falando conosco sobre a necessidade de rompermos as barreiras e experimentarmos níveis diferentes de vida através da profundidade do nosso relacionamento com Ele e do fluir do Espírito Santo. Porque exatamente como essas águas fluíram do trono de Deus, saíram do templo, romperam os muros da cidade e chegaram ao Mar Morto, esse movimento de vida deseja encontrar você, fluir através da sua vida, romper os muros da sua existência e não só transformar a sua morte em plenitude de vida, mas alcançar a vida de outras pessoas que estão ao seu redor e modificar esse cenário de morte estabelecido através de uma vida totalmente diferente, que começa ao encontrar a presença de Jesus, reconhecer o seu sacrifício, receber a presença do Espírito Santo e ter a sua vida movimentada nesse processo de busca de profundidade e alinhamento com o plano original do Senhor. Em primeiro lugar, ele nos visita e nos liberta. Em segunda instância, ele aprofunda a presença dele nas nossas vidas. E esse fluir de vida, esse rio, fluirá através de nós e alcançará a vida de outras pessoas por onde ele nos mandar, através das nossas reuniões de célula, movimentos simples de vida na vida, movimentos de intimidade, de relacionamentos simples, porém poderosos e transformadores por causa desse rio de vida do Espírito Santo que está fluindo nesse tempo. Nós temos uma missão de alcançar a nossa cidade, mas tudo isso começa alcançando a nossa mente e o nosso coração.
Quero convidar você nesse momento a juntos orarmos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor junto aos meus irmãos. Se nessa noite pessoas estão entendendo a necessidade de entregarem suas vidas a Cristo Jesus e por meio de uma decisão pessoal desejam fazer isso agora, eu peço que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida, iniciando uma nova etapa da vida de cada uma delas por meio do sacrifício de Jesus e da presença real e constante do Teu Espírito Santo a partir de agora. Que o Senhor as conduza em sabedoria e inteligência através do movimento de vida do Senhor a lugares mais profundos de intimidade com Teu Espírito. Senhor, nos dê sabedoria como igreja do Senhor para continuarmos avançando em Teu nome, conquistando territórios para o Senhor, libertando os cativos e transformando realidades a exemplo do nosso Senhor Jesus. Que essa seja uma experiência de salvação e para nós que já estamos na presença do Senhor há algum tempo, que haja um renovo de vida, um fôlego novo de vida sobre cada um de nós, a fim de avançarmos no nosso processo de busca, intimidade e profundidade no Senhor, para que tudo aquilo que nós produzirmos em Teu nome gere vida e, acima de todas as coisas, honra e glória ao nome do Senhor. Todos os planos do inferno sejam destruídos agora e que haja liberdade na Tua presença para que tudo isso aconteça e que o mar morto da existência da humanidade seja transformado pela vida abundante através de Cristo Jesus e da presença do Teu Espírito Santo. Oro na certeza de que o Senhor é por nós e que alcançaremos exatamente esse lugar de plenitude por causa da misericórdia do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Um Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você para no próximo domingo, a partir das 10 da manhã e também às 19h30, participarmos juntos do musical de Natal, O Milagre do Natal. Creio que há algo especial do Senhor para nós. Deus abençoe.